Olá para você que mais uma vez está com a gente, no Tempo, no Portal Tempo, no Super Notícias, na Rádio Super. Claro, sempre trazendo, nesse especial que a gente está fazendo durante a Copa do Mundo, nomes, né, que estiveram presentes na competição mundial e que fizeram a sua história, né? Meu convidado de hoje, Manuel Rezende de Matos Cabral, nascido no Rio de Janeiro, ele mesmo, Nelinho. Seu chute potente, isso aqui eu tirei das várias explicações sobre o que era Nelinho. Então você escuta primeiro, tá? Seu chute potente com efeito o tornou o melhor lateral direito do mundo, na sua época, e um dos melhores cobradores de falta da história do futebol brasileiro. Além disso, é o lateral direito que recebeu mais vezes a bola de prata, foram 4 vezes. Ele começou no América do Rio de Janeiro, foi para o exterior, olha só, aos 20 anos, passou pelo Barreirense de Portugal, depois ele voltou ao Brasil, defendeu bom sucesso, o Remo, e depois aí de se destacar no Campeonato Brasileiro de 72, mesmo sendo reserva de Aranha, foi eleito o melhor lateral direito do campeonato e foi contratado pelo Cruzeiro. Obrigada, Nelinho. Obrigado. Eu que agradeço a sua presença há tanto tempo, né? Não é verdade? Longe dos microfones e tudo, verdade. Que antigamente era diariamente, né? A gente quase conversava. Diariamente. A gente conversava muito. Mas é um prazer tê-la aqui, viu? Ah, que bom. Nelinho, a gente obviamente está falando de Copa do Mundo, né? E das participações. E aí a gente tem primeiro que trazer aqui para o nosso cotidiano, né, para o que foi em termos de Minas e tudo mais. O Nelinho passou, ele é um desses jogadores que passou muito bem por Cruzeiro e Atlético, né, que a gente olha hoje a rivalidade que é difícil isso, né? É muito difícil porque, primeiro que, pelo que me consta, acho que foi o primeiro jogador que foi vendido, né? Isso. De um clube para o outro. Porque outros jogadores jogaram nos 2 clubes, mas saíam, depois voltavam, por exemplo, o Éder Cerezo, Reinaldo, Paulo Isidoro, saíram do Atlético, aí, mas lá na frente eles voltaram e jogaram no Cruzeiro. Jogadores jogaram no Normandes também do Atlético, Laci, que pouca gente sabe, ele também jogou no Cruzeiro. E do Cruzeiro para o Atlético, como o Leonardo, foi o último, né? Mas ele não foi vendido. O meu caso não, eu fui vendido. E isso, quando acontece, meu amigo, você já vai sabendo, eu já tinha consciência plena de que eu ia chegar no Atlético, eu ia ser cobrado. O torcedor do Atlético ia querer ver que eu fizesse os gols que eu fiz contra o Atlético, eu tinha que fazer a favor do Atlético. E aquilo, quer dizer, foi o que me impulsionou, na verdade, eu segui jogando. Porque eu já era 32 anos, né, que eu ia fazer, e se eu tivesse saído do Cruzeiro naquela época e jogar num clube fora de Minas Gerais, talvez eu não tivesse essa chama dentro de mim, sabe? Eu não tivesse essa vontade de querer dar a volta por cima. Porque eu saí do Cruzeiro, eu saí mal, pô. Que eles saíram falando que eu era laranja podre, que eu era líder negativo. Então eu tinha que mudar tudo isso e provar o contrário. E felizmente, para mim, quando eu saí e fui para o Atlético, eu sabia dessa cobrança, eu não tive a felicidade de cair num time que estava voando. Era um time maravilhoso, só tinha grandes jogadores. Então aquilo ali me facilitou a seguir jogando em grande nível. Porque se eu não tivesse ido para um clube da estrutura do Atlético naquele momento, com certeza eu não teria dado sequência na minha carreira da forma como eu dei. Você foi vendido por 20 milhões de cruzeiros novos. E não, em prestações, isso, né? Acho que foram foi prestação. 10 prestações de 2. É isso aí. Ele chega ao Atlético em 82, né? Após quase uma década defendendo o Cruzeiro. Né? Exatamente, foram 9 anos no Cruzeiro. Você teve a passagem primeira pelo Cruzeiro, aí você foi para o Grêmio, não foi isso? Mas foi voltou? Antes. Eu estava no Cruzeiro, aí eu fui para o Grêmio emprestado, porque eu tive uma briga com o treinador da época, o Hilton Chaves. Aí fui lá, disputei a final, a segunda parte do Campeonato Gaúcho. Aí o Grêmio, nós fomos bicampeões.
Aí no final do ano eu voltei, foi quando eu voltei e casei. Aí casei, aí já em 81 eu já estava no Cruzeiro de novo. Eu fiquei de 81 o ano todo e até o iniciozinho de 82. Foi quando se deu a venda para o Atlético. 82. Nelinho é um dos maiores artilheiros da história do Cruzeiro, com 105 gols. Não é brincadeira não, tá, gente? 105 gols. O jogador é ainda um dos que mais vestiu a camisa celeste, com 411 jogos. É muita coisa, né? Antigamente era mais fácil, né? O jogador primeiro era mais fácil hoje? Não, era mais fácil, o que eu digo no sentido de que a lei do passe era passe preso. Então o clube falava assim, não vou te vender e acabou. Ou você encerra a carreira ou aceita o que o clube quer. Então os jogadores na época permaneciam muito mais tempo nos clubes. Sim. Tanto é que você, com os grandes clubes do futebol brasileiro, na época os torcedores falavam a escalação com a maior facilidade. Praticamente o mesmo time. Sim. Eu costumo lembrar do Santos, né? Doval, Coutinho, Pelé e Pepe, e Mengalvio. Era o mesmo time. Aí pegar o time do Flamengo era o time. Time do Cruzeiro, de Natal, Dirceu Lopes, Tostão, Hilton Oliveira. Sim. Era assim. Então era difícil você sair de um grande clube. E agora não, agora é muito mais fácil. Então o jogador não tem muito vínculo com o clube hoje. O cara vem aqui, joga uma temporada, 2 temporadas e já troca de clube. Então não consegue ter amor pro clube. Então hoje, inclusive, quando eles me perguntam o que eu sou, primeiro que eu sou carioca e antes eu era vascaíno, deixei de ser. Não torço pro Vasco. Hoje eu torço para o Cruzeiro e Atlético. Por quê? Porque os dois foram que me proporcionaram a vida que eu tenho hoje. Então eu sou grato aos dois clubes. Mas não é possível gostar dos dois. Mas eu gosto, porque eu não sou daqui. Porque o cara que é mineiro e ou é cruzeirense ou é atleticano, ele não consegue torcer para os dois. Mas no meu caso, com certeza, eu torço mesmo. Porque os dois, sou muito grato aos dois clubes. E ao longo da minha carreira, né, em todas as especiais, para a Rede Nacional, para tudo que a gente via fazer, era muito engraçado, porque eles pediam assim, Nelinho quando era para o Atlético e Nelinho quando era para o Cruzeiro. Ou seja, a mídia nacional, né, o Brasil também tem esta relação com você nas duas equipes, do respeito, da forma como foi, porque você foi vencedor nas duas, né? Com certeza. Eu tive a felicidade de jogar nos dois clubes, nas fases boas dos dois. Quer dizer, eu peguei o Cruzeiro quando eu cheguei aqui, tanto é que quando eu saí do Remo, que eu era um jogador que era considerado coringa, né? Eu era reserva de várias posições, até que eu joguei as 3 últimas partidas no lugar do Aranha e, consequentemente, uma delas foi contra o Cruzeiro e o diretor Carmen Furletti me viu e me trouxe para cá. Quando eu chego aqui, meu amigo, que eu vejo Toca da Raposa, nunca tinha visto um lugar daquele, a maravilha de uma concentração e campos de treinamento, aí eu vejo Piazza, pô, 70, né, ó, que torcedor, né, Piazza, Dirceu Lopes, Zé Carlos, Raul, falei, pelo amor de Deus, que eu vim parar? Se eu não jogar aqui, eu não vou jogar em lugar nenhum, meu irmão. Aí eu me dediquei, aí foi o que foi. Um ano depois eu estava na Copa do Mundo. Eu cheguei aqui em 73, 74 eu estava na Copa do Mundo. Então, eu dei muita sorte. E da mesma forma o Atlético também. O Atlético, quando eu cheguei, Cerezo, Reinaldo, Éder, Paulo Isidoro, Marcelo Oliveira, Luizinho, João Leite, Osmar Guarnelli. Vou escalar o time todo. Que coisa maravilhosa. Valença, o Renato Dramático faleceu. Sim. Nossa, é um timaço, gente. E times Dava que gosto. marcaram a época, né? Você pode até não ter chegado a todos os títulos que se imaginava, né? O Atlético teve essa questão muito em termos de chegar muito a finais, a mesma coisa acontecia com o Cruzeiro, né? Mas foram equipes que são lembradas até hoje, quando você fala das principais equipes, né? Eu joguei no Cruzeiro, eu joguei 2 finais, uma contra o Internacional e outra contra o Vasco. Campeonatos brasileiros. Né? E ficamos em 4º lugar, fomos na semifinal. Depois, quando eu cheguei no Atlético, nós disputamos, gente, 3 semifinais seguidas. E olha, e se a gente contar, ninguém acredita. Nós deixamos de irmos para a final, contra o Curitiba aqui dentro, que a gente tinha que ganhar de 1-0, fizemos até o gol, foi anulado injustamente. Ficamos fora da final. Olha, gente, tinha problema de arbitragem também, né? Muito, tá louco. Depois nós tivemos uma contra o Santos, tínhamos que ganhar de 1-0 aqui também.
não ganhamos, aí a final foi Santos e Flamengo, a gente deveria ter feito essa final. E por fim, contra o Guarani de Campinas, na semifinal nós perdemos, e quem fez a final foi o Guarani contra o São Paulo, que o São Paulo ganhou nos pênaltis. Então assim, era detalhes que nós ficamos fora. Mas isso é do futebol, nem sempre. Porque a gente nem pode falar, no caso, a melhor vence não, porque nós não vencemos, mas as equipes que venceram eram boas demais também. Então não tem o que reclamar. Com certeza, não dá para falar nada. Então vamos lá para a seleção nacional. Ele deu uma palhinha ali, né, de quando ele chega. O Nelinho defendeu a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, né? A Copa do Mundo de 74, realizada na Alemanha. O Nelinho foi reserva do Zé Maria. E na de 78, disputado na Argentina, ele alternou, como que ele chamava mesmo? Toninho Baiano. Toninho Baiano era um jogador do Flamengo, ele alternava com o Nelinho, mas ele foi protagonista nessa Copa de um dos mais belos gols desse torneio, dessa edição da Copa do Mundo. Eu acho ele belíssimo até hoje, um dos mais belos. Na decisão do 3º lugar, em jogo realizado contra a Itália, aos 19, eu vou narrar, tá? Aos 19 minutos do segundo tempo, pela direita, ele chutou de 3 dedos com a parte externa do pé. Olha que coisa maravilhosa. A bola, que parecia ir para fora, fez uma curva acentuada para a direita, indo parar no canto oposto do goleiro. Sabe quem era o goleiro? Dino Zoff. Que gol, hein? Aquilo ali, algumas pessoas me perguntam, não sei se brincando ou não, se eu quis chutar para o gol mesmo. Né? Eu digo, claro que eu quis chutar, porque quando você chega naquela posição e bate na bola do jeito que eu bati, é para o gol. Pode ser que no caminho alguém passe de cabeça, toque na bola, mas o chute foi para o gol. Né? Então, e o Dino Zoff, que era considerado um dos maiores goleiros de todos os tempos, né? Eu acredito que naquele momento, quando a bola saiu do meu pé, ela estava em direção ao córner. E ele teve essa percepção, essa bola está fora. E ele deu ele deu uma relaxada. E quando a bola foi se aproximando, que ela foi fazendo a curva, que ele assustou, quando ele foi já não deu tempo. Eu digo o seguinte, se fosse um goleiro brasileiro, talvez tivesse pego aquela bola, porque já me conhecia. Sim, e sabia que eu chegava dali, eu chutava pro gol daquele jeito. Então o cara ia pro canto, sabe, como quem diz, olha, vai fazer a curva, ela vai chegar no gol. Então ele já ia. Mas como ele não me conhecia, quando ele viu que a bola estava em direção ao gol, já não deu tempo. Esse aí é craque. Caramba, joga muito. Gênio. Simplesmente gênio. Quem disse que você precisa ser craque para mandar bem em campo? Com a Estrela Bet, você joga em todos os esportes e mostra o seu talento. É fácil de jogar e todo mundo pode ganhar. Mostre que você tem estrela. Venha pra Estrela Bet. Jogou, brilhou. Agora, você chegou a conversar com ele depois do jogo? Não. Nunca fiz falar sobre isso? Não, mas eu tenho um lance muito, muito curioso, que logo após aquela Copa do Mundo, o Cruzeiro excursionou e nós fomos fazer um torneio no campo da Juventus, que era onde ele era o goleiro da Juventus. Sim. E aí nós fomos treinar, eu estava machucado, eu tinha arrebentado o joelho e eu não ia jogar, mas eu fui para o campo, né? O pessoal ia lá treinar. Quando nós chegamos, nós fomos treinar no campo do Torino, que é o maior rival da Juventus, é o Torino. Então era sempre como é hoje, né? Você vai no adversário, treina lá e tal. Aí nós fomos treinar lá, aí quando nós chegamos de ônibus, tinha um monte de torcedor do Torino gritando meu nome. Que isso? E aí, rapaz, eu falei, que é isso, gente? Aí o empresário falou assim, Nelinho, fica por último, deixa eles saírem. Eu digo, mas por quê? Ele disse, não, eles querem te homenagear porque você fez gol no Zoff, que é o maior adversário do Torino. Entendi. E você virou ídolo para eles. E quando eu saí, quando eu botei o pé no último degrau do ônibus, eles me pegaram e saíram me carregando lá para dentro do campo. Mas demais, cara. Quer dizer, coisas de futebol, né? A rivalidade é tão grande que quem fizesse gol no Dino Zoff, da forma como eu fiz, né, na Copa do Mundo, virava ídolo deles. E isso foi uma coisa que me marcou muito. E depois as brincadeiras, né? Os jogadores do Cruzeiro me gozando,
falando um monte de besteira, que não dá para contar aqui. Mas foi isso, foi uma passagem linda. E o bacana, gente, só vale lembrar o seguinte, nós não tínhamos ainda esse mundo globalizado, né, que a internet chegava da forma como chega, que hoje você tem, ou seja, esse feito, né, o fato dele ir lá e a torcida homenageá-lo e tal, isso é uma coisa, assim, muito difícil de acontecer. Não, porque e se fosse... hoje você até tem, eles recebem lá muito rápido, né, imediato, na mesma hora que está acontecendo. Naquela época não era assim, não. Não, e se fosse hoje, com certeza o pessoal teria filmado, né, com o celular, caía na rede, todo mundo ia ver, pô, ninguém viu, só viu quem estava lá. Olha só, em 74, a edição de 74 da Copa, né, realizada na Alemanha Ocidental, ainda Alemanha Ocidental, foi a 10ª participação da seleção brasileira de futebol em Copas do Mundo, Brasil que esteve em todas as edições. A seleção de 74, dirigida pela 2ª vez consecutiva por Zagallo, aí não tinha mais Pelé, Gerson, Carlos Alberto Torres, Tostão e Clodoaldo, em relação àquele magnânimo super time de 70. Contava com jogadores, alguns remanescentes, né, da seleção tricampeã, Rivelino, Jairzinho, Paulo César Caju, Piazza e Leão, mas aí já se integrava aí a história, né, do futebol brasileiro, nomes importantes como Luiz Pereira, Leivinha, Nelinho, Ademir da Guia e Dirceu. O que foi essa seleção? Saudoso Dirceu, né? Olha, essa seleção no papel era muito boa. Não era tão boa como a de 70. Claro que não. Basta você falar que não tinha um Pelé, já não é a mesma coisa. Mas o que eu senti no ambiente é de que não estava um grupo muito unido, sabe? Era muito cobrado, né? Eu imagino. Era assim, tinha um pessoal, tinha uns caras para Rivelino, gente finíssimo, ele se dava com todo mundo. Mas você via assim, jogadores mais assim, de São Paulo, jogadores do Rio, assim, mais um pouco separados. Aí, por exemplo, eu, Piada, mineiro, né? Então a gente transitava em todos os grupos. Mas não estava um ambiente salutar, sabe? Eu sentia que faltava alguma coisa, porque você para ganhar uma Copa do Mundo não basta ter um grande time, né? Tecnicamente falando. Tem que ter conjunto, tem que ter disposição, tem que ter os caras que ficam de fora, tem que estar apoiando quem está jogando, não tem que porque eu que tenho que jogar, não tem que ter isso. E infelizmente eu não senti isso naquele grupo, né? E para dificultar mais ainda, nós tínhamos pela frente, já antes de iniciar a Copa do Mundo, a gente já sabia que para ganhar da Alemanha, que era um timaço, e da Holanda, o time tinha que estar voando. E olha, para você ter ideia, nós não estávamos voando, o time não estava super bem, e no entanto, contra a Holanda, no primeiro tempo, nós tivemos 2 oportunidades de fazermos gols neles, uma com o Paulo César, outra acho que com o Jairzinho, que a bola passou 10 centímetros da trave, que de repente, se a gente fizesse um gol, poderíamos ter ganho, mas acabamos perdendo para a Holanda e ficamos fora da final. Aí fomos disputar o 3º lugar com a Polônia e perdemos de 1-0. Mas aquela seleção, se estivesse bem trabalhada, bem unida, bastante concentrada, poderia ter chegado a uma final. Poderia. Porque, como eu relatei anteriormente, nós pegamos a Holanda, né, no nosso grupo, na fase semifinal. Então, que era o grande bicho papão da época, né? Era o top. Né? Não, e só perdeu para a Alemanha, porque a Alemanha também era muito boa. Muito boa. Era o Beckenbauer, era o Miller, era o Verratti, era um timaço. Mas foi uma seleção que poderia... A gente tem aquele gostinho, né? Pô, poderíamos ter chegado mais longe, ou então poderíamos ter terminado a Copa do Mundo de uma maneira melhor. Não é em termos de colocação. Poderíamos ter saído de lá com o 4º lugar, mas poderíamos ter jogado mais, principalmente na fase inicial. Foi que eu joguei no lugar do Zé Maria, as 3 primeiras partidas. Nós empatamos com a Escócia, empatamos com a Iugoslávia e ganhamos do Zaire de 3-0. Se a gente tivesse ganho 2-0, a gente estava fora. A gente fizemos um golzinho lá chorado e classificamos. Ou seja, a nossa participação no início da Copa não foi boa. E depois deu uma melhorada na segunda fase. Aí ganhamos da Alemanha Oriental e ganhamos da Argentina, e aí perdemos para a Holanda.
Foi isso. Taticamente era uma seleção previsível? Tipo, era ponta a ponta, lateral a lateral? Ou era Não, era Zagallo, né? Ou era uma seleção que conseguia fazer o que a gente chama hoje de futebol moderno, né, gente? Mas muita gente já fazia isso lá atrás, sabe? Ou era uma seleção que girava ali na função mesmo? Era cada um na sua, não girava muito, não. Essa era muito tática. Não, era meio de campo, ponta direita, era ponta direita. O Jairzinho, que quando jogava na ponta, né, que ele saía para o meio, diagonal, como ele fazia em 70, a mesma coisa. Ponta esquerda, também o Paulo César Caju, que às vezes também ele conseguia sair por dentro, mas o resto não era... Agora, o time da Holanda também jogava dessa maneira. Da Holanda não, da Alemanha. Quem jogava diferente era a Holanda. A Holanda não tinha posição girava fixa. O tempo inteiro. Tinha aquele negócio de sair todo mundo para deixar impedimento. Era aquele negócio de sair, todo mundo dava o bote em quem estava com a bola. E era difícil, né? Mas era bonito de ver demais, gente. Era bonito demais. Eu vi, inclusive, porque na época só trocava de roupa 5 jogadores de reserva. Sim. O resto ficava na arquibancada. E eu estava nesse dia na arquibancada. Eu vi o jogo lá no meio da torcida da Holanda. Nós, todos que trocamos de roupa, né? E a gente olhando de cima, a movimentação da seleção holandesa, bonita demais. É porque o torcedor acha que ele está na arquibancada, né? Que ele não está vendo direito. Vou te dizer uma coisa, quando você está na arquibancada... Você vê muito melhor, você vê muito mais, você vê o vai e vem, você vê a composição defensiva, você vê como eles giram em termos de ataque, é completamente diferente. Duro é o treinador, né? Ter que ver o jogo no nível do campo. Antigamente era no túnel, né? Agora eles ficam em pé, melhorou um pouquinho. Mas imagina, lá de cima vê muito bem. Não, muito mais. Por isso que normalmente o auxiliar técnico fica em cima e vai conversando com ele exatamente por isso. A Copa de 78, apesar de ter terminado a competição invicta, né, na 3ª posição, vocês jamais receberam a medalha de 3º lugar, né? Boa pergunta. No dia mesmo minha mulher estava perguntando, cadê nossas as medalhas sumiram? E eu lembro da medalha que eu recebi do 4º lugar, minto, do 4º lugar não, que nós fomos na festa, depois da decisão, em 74, nós fomos para a festa lá, mas não recebemos medalha nenhuma. Mas em 78 eu não lembro de ter recebido medalha, não. E nem a CBF. Segundo a CBF, não há registro de entrada ou recebimento das medalhas pelo 3º lugar na Copa do Mundo de 78. No acervo cadastrado está apenas uma placa pela participação da seleção brasileira, independentemente da posição dada, né, ali aos participantes. O técnico era o Cláudio Coutinho, né? Como é que foi essa seleção do Coutinho? Ficou mesmo aquela história do moral? Aquilo aí só foi na cabeça dele, né? Porque jogador nenhum pensou nisso. O jogador é mais prático, né? Porque você venceu, acabou, amanhã é outro dia, é outro jogo. Perdeu é o mesmo jeito. Perdeu, amanhã tem que jogar de novo e vamos que vamos. Então esse negócio, campeão moral, não existe isso. Campeão moral não existe. Nós fomos invictos e não ganhamos nada. Ganhamos o 3º lugar, né? Mas... Teve aquele lance, né, gente? Do Peru, todo mundo vai se lembrar. Mas aquilo ali, olha, eu acho que só é o único que discorda do que dizem. Você discorda? Então vamos explicar. Eu discordo, sabe por quê? Pelo seguinte, quando veio a segunda fase, se formou o grupo, né? Então era Brasil, Peru, Polônia e o outro time, não sei, não estou recordando qual era o outro time, eram 3 times, né? Então o Brasil, o primeiro jogo da segunda fase foi contra o Peru. Imagina o Peru indo para a segunda fase, jogando contra o Brasil, o primeiro jogo da segunda fase. Empolgado, vamos ver, quem sabe dá pra gente, a gente empatar aqui, não sei o quê. Então eles jogaram com tudo, se esforçaram o máximo, tomaram de 3-0, fora as chances perdidas, poderia ter sido muito mais. Agora imagina o Peru jogando, a última partida, era a Argentina. Imagina o Peru jogando contra a Argentina, o último jogo da segunda fase, já desclassificada, jogando contra a Argentina, que era um timaço, dentro da Argentina. Pô, meu amigo, nós poderíamos ter ganho de 6, não ganhamos?
Por que a Argentina ganhou de 6 e eles entregaram o jogo? E depois eu vi lances dos gols e lances da partida, inclusive o Peru entrou batendo forte neles, fazendo falta violenta, chegando junto, e os gols saíram como então não tem normal. Nada disso que eles falam então eu não vi nenhum momento o goleiro deixando a bola passar, jogador correndo de má vontade, ou deixando o jogador argentino passar com a bola, eu não vi isso. Eu achei que a Argentina foi infinitamente superior, muito mais motivada e ganhou bem. Foi o placar normal para mim. Então eu não vejo que eles entregaram. Não tem, meus companheiros de seleção, acho que na totalidade, acham que houve alguma coisa. Sim. Eu não acho. Não acho, sempre tive essa coisa dentro de mim, não acho mesmo. Acho que foi o resultado normal. Você acha que é um folclore desse aí? Foi. Inclusive, olha, nós deveríamos ter passado para a final, foi no jogo contra a Argentina, gente. Que a gente poderia ter ganho, poderia ter entrado com um time ofensivo, e na época o Coutinho optou por um time mais defensivo, tirou o Cerezo, que tinha condições de jogo, e eles falaram que você, não, vamos poupar, porque você... Não, eu quero jogar. Quê, né? Eu quero jogar. Não, mas você pode sentir. Não, mas eu quero jogar. Tiraram o Cerezo, botar o Chicão, porque o Chicão era um jogador mais violento, que chegava junto. Que foi jogador da que eles imaginavam, né, que o jogo seria muito pegado. No entanto, se o Brasil tivesse entrado com essa mentalidade, gente, vamos jogar bola que dá para ganhar, porque era o time que eles mais temiam na Copa, era o Brasil, sim, a Argentina, claro, com certeza. Sim. Então, eu acho que foi ali a gente poderia ter ganho e aí sim, chegado a uma final. Como era Cláudio Coutinho como treinador? Aí Olha, eu tô falando dos aspectos táticos, técnicos, ele tinha inovação mesmo? Tinha, ele era muito, muito inteligente, muito estudioso, né? Independentemente das palavras que ele usava, como overlapping, não sei o quê, ponto futuro, que dali foi a inovação dele. Ponto futuro ficou famoso. Mas ele foi a inovação dele, mas que no fundo, os treinamentos eram bem dados. E outra coisa, não podemos esquecer, que a comissão técnica era Zagallo, Admildo Tirol, eram os mesmos de 70. Eram os mesmos de 74. Sim. É o mesmo grupo, só mudou o cabeça. Saiu o Zagallo, ficou o Coutinho. Mas o Zagallo ficou ali. Mas o Coutinho, o Coutinho era muito inteligente, muito boa pessoa. Relacionamento bom, então. Excelente, cara honestíssimo, sabe? E todos os jogadores que jogam... No Flamengo, principalmente, que ele foi treinador também, todo mundo fala bem dele. Tem que falar mal dele de jeito nenhum. Ele e sabia, entendia das coisas. Porque eu acho que a convivência dele com a comissão técnica de 70, 74, deu a ele essa condição. Então, quando ele já chegou sabendo das coisas. Agora, o Cláudio Coutinho, aí só para a gente relembrar, ele faleceu num mergulho, né? Ele mergulhava e tal, e acabou falecendo e, claro, não deu prosseguimento aí à sua vida esportiva. Esse time de 78, Nelinho, recorda aí pra gente quem estava. 78, vamos ver na minha cabeça, eu lembro. Ele tá ótimo, ele vai lembrar. Isso aqui é um exercício de memória, tá? Leão. Sempre Leão. Leão, o Toninho, né, que ele revezava muito. Luiz Pereira, Marinho, o Marinho que jogava no Santos, o quarto zagueiro, e o Marinho Chagas, que já faleceu, que jogou no Botafogo, Fluminense, no Cosmos. O meio de campo... quando o primeiro jogo, o quarto zagueiro não foi o Marinho, foi o Piazza. O Piazza. Tá. Aí depois tirou o Piazza e entrou o Marinho. E aí o meio de campo, o Piazza acho que chegou a jogar um jogo, sei lá, mas aí depois ficou o Paulo César Carpegiani, Rivelino, e na frente foi o Jairzinho, era César, às vezes Leivinha e o Paulo César. E às vezes o Dirceuzinho também jogava. Dirceuzinho também, já falecido, né? Entrava. Mas era um time que assim... mas era um timão, hein? Ele vai falando os nomes, gente. Às vezes fala assim, meu Deus. Não, mas era um timaço, mas veja bem. Mas o nosso time tinha uma deficiência que eu sempre vi, que era na marcação. Porque, por exemplo, o Paulo César Carpegiani, no Internacional, ele era meia, ele não era cabeça de área. Ele jogou praticamente cabeça de área. Aí você tinha Paulo César Carpegiani e Rivelino. Jairzinho que ficava lá na frente. Paulo César Caju também, às vezes voltava, fazia uma sombra ali, mas não era jogador... A recomposição era ruim.
Era, o César ficava lá em cima, o Leivinha. Então, o time para marcar, e você jogar contra a Holanda, do jeito que eles giravam, eu acho que nós fomos longe demais naquele jogo. Poderíamos ter ido mais ainda, né, se tivesse entrado as duas oportunidades no início do jogo. Mas era um time que tinha dificuldade de marcação. Na hora que perdia a bola, não é como hoje, que todo mundo volta, todo mundo ajuda. E a Holanda fazia isso, todo mundo ajudava, marcava. Era diferente. É o fato de não ter posição mesmo. Nelinho, nessas duas Copas, 74 e 78, o Nelinho, para quem não sabe, ele é o rei das histórias também, né? Tem várias histórias. Então, como é que vocês conviviam? Como é que eram os bastidores? Você falou, às vezes, da questão da de 74, né? Que vinha da de 70, que tinha sido tudo aquilo. Obviamente, eu imagino que deveria ter uma cobrança muito grande, né? Para que desse continuidade àquele trabalho, mas, obviamente, você tinha espaço, você tinha seleções que estavam abrindo a sua história, como a Alemanha, como a Holanda, que estavam, né, recuperando. O Brasil serviu de inspiração para muita gente e serve de inspiração até hoje, né? É bom que a gente diga, apesar de ser diferente, ter outro tipo de mentalidade, mas é uma seleção que tem muito isso. Depois você vai para 82, que é a seleção que encantou o mundo, você tem 86 também, né, que aí mudou toda a forma de jogar. O Tele era um homem muito à frente do seu tempo, né, mesmo estando naquela época. O relacionamento de vocês era como? Porque tinha gente muito tranquilinha, tinha gente que não era tranquilinha. Você disse 78, né? Não, 78 foi diferente de 74. Em termos de ambiente, muito melhor. Muito mais descontraído, né? Eu não vou dizer melhor, não. Descontraído. Os caras mais descontraídos. E descontraído nos treinamentos, nas concentrações. Claro. Mas na hora do jogo, não. Todo mundo concentrado lá e querendo o melhor, né? Mas o ambiente foi diferente. Agora, nós tivemos muito azar, né? Primeiro, em 78, o Rivelino chegou, aí estava machucado. Tanto que ele só foi entrar na última partida que ele entrou. Bancaram ele lá, mas ele ficou quase a Copa toda. Não, ele ficou no jogo contra a Argentina, ele estava no banco comigo. Era eu, ele, Edinho e Zico. Era o banco. Olha o banco da seleção, da meia. O Zico estava machucado também, ele tinha machucado. Ele tinha machucado. Então, quer dizer, se o time tivesse Rivelino voando 100%, o Zico 100%, já era outra seleção. Não tem a menor dúvida, era outra seleção. Mas aí aconteceu isso e não teve jeito, né? Tem alguma história marcante, assim, de bastidores que vocês viveram lá? Tem muita, mas as coisas assim mais impublicáveis, né? Que é tudo impublicável. É todo dia, o dia a dia, muita gozação, muita sem vergonhice, nossa senhora. E do que você sente falta? Eu sinto falta das concentrações. Sente? Das viagens. É mesmo? É isso, eu não sinto falta de jogar. Não, é o ambiente, né, que eu vivi praticamente minha vida toda, isso aí eu sinto a falta terrível. E outra coisa, ultimamente eu falo muito com minha esposa, eu tenho sonhado muito. Sonho demais com o negócio de jogo, de futebol, concentração, viagem, eu jogando, nossa. E às vezes eu aqueles pesadelos, tô no hotel, saio para dar uma caminhada, aí eu não consigo achar o hotel de volta, aí vai ter o jogo... E aí eu fico, aquele pesadelo começa a transpirar, cara. Mas é duro, viu? Eu não sei se todo mundo é assim, mas eu acho que não. Eu acho que a grande parte... Sente falta? Sente falta, Vocês ficaram amigos? Você tem amigos dessa época? Eu tenho, mas assim, é uma amizade muito boa, mas que não tem a convivência. Às vezes é um WhatsApp, às vezes é uma conversa. Quem mais... Eu conversava da época, é o Piazza, que agora até ele vai ficar muito lá no sítio dele, eu não converso. Mas do pessoal daqui, com certeza. Reinaldo, sempre encontro, Cerezo, o Zico, negócio de Instagram, a gente conversa muito, que eu sou muito amigo dele, da família dele toda, dos irmãos, do Edu, então a gente conversa. O Paulo César Caju, que sempre quando tem alguma coisa me leva, já me levou para Marcele, com a minha esposa, para fazer joguinho lá, apresentação. Agora mesmo ele tem conversado comigo por uma outra ideia que ele está tendo. Então a gente tem esse convívio, mas não é aquele troço diário, né? De vez em quando a gente conversa.
E quando encontra, então, o Rivelino também, eu tenho o WhatsApp, o Rivelino, a gente sacaneia muito um ou outro, brinca muito. Eu tive a sorte de trabalhar com ele na Bandeirantes, né, quando ele era comentarista. Gente, é de uma educação, de um respeito. Ele é gente boa demais. Ele é muito... O Éder Aleixo também, que é outro também, que a gente chama de paixão, né, de tudo, né. Então a gente tem esse convívio, é muito bom, mas realmente de jogar, sabe porque a gente... Eu não sei os outros. Eu não sinto falta de jogar porque eu joguei até onde deu. Eu joguei até onde eu quis jogar. Ninguém me parou. Eu parei. Conversando, falei assim, olha, eu não quero... Você ainda estava bem, né? Não, eu jogando num time como o do Atlético, eu conseguia jogar mais tempo, né? Que você aí, eu já não apoiava tanto, eu só fazia lançamento. É um jogo inteligente, né? Então... Mas aí eu parei porque consciente, aí eu ganhei para deputado estadual na época. Verdade. Mas independentemente de ter ganho negócio de deputado, eu ia parar mesmo. Inclusive eu ia parar antes. Eu só parei depois para não ser candidato sem estar jogando. Então eu renovei o contrato mais um ano e conversei com a diretoria do Atlético. Eu digo, olha, é o último. Né? Era o Calil. Já era o Calil. Era o Calil. Era o Calil pai, tá? É o pai. Mas foi assim, então eu parei porque eu falei, já deu. Então eu não sinto falta de jogar, porque eu joguei até onde deu, até onde eu quis jogar e fiquei satisfeito. E agora, viagem, gente, vocês não têm ideia o que é uma viagem, jogador. Eu acho que na minha época era melhor do que agora, sabe por quê? Porque agora tem muito esse negócio de coisinha no ouvido, sim. Cada um fica com o negócio. Fone, óculos, não sabe se eles estão ouvindo, e ficam fazendo joguinho pela internet. Você imaginar um time de futebol na minha época dentro de um avião, porra, era loucura. Os caras levantavam, né, e sacaneava todo mundo, apesar de... Quando eu cheguei no Cruzeiro, eu já tinha passado por um time em Portugal, não sei o que, o nível era um. Quando eu cheguei no Cruzeiro, os caras começavam a querer fazer alguma gracinha, os mais antigos, né? Piada de ser, eu falei assim, baixa a bola aí, porra. Fica devagar, pô. Isso aqui, né? O que tá pensando? Mas mesmo assim, a gente brincava demais, era muita gozação. Roberto Batata, nossa. Paulo Zidoro, cara, o Renato Dramático, são os caras que a gente brincava, John Leite, a gente brincava demais. Era bom demais, ambiente maravilhoso, viu? Bom demais. Que bom que ele não tem na história, né? Não. Ou se teve, ele deixou no passado, que é onde a gente deve deixar aquilo que não foi bom, né? O que a gente tem que lembrar é sempre do que é maravilhoso. Conta pra gente sua família, são quantos filhos, quantos netos? São três filhas e 5 netos. São 4 meninos e uma menina. Que lindo, O mais velho é o André, tá com 12 anos. Aí depois do André tem o Davi, tem a Liz, tem o Valentim e tem o Joaquim. Joaquim é o mais novinho. É o mais novinho, ele tem 9 meses. Com o meu neto, o Martim, o que é quase a mesma idade. E o Davi é o Pimenta. É o Davi. Mesmo? É Pimenta e não param. Nossa Senhora, é danado ele. E óbvio que ele tem uma matriarca maravilhosa, né, que é a Wanda Bambirra, que leva o nome dessa academia onde nós estamos, que há milhares de anos que ela está aqui também, né? Porque desde 84. Eu não me lembro de não associar, fazer entrevista com Nelinha, não vir na academia ou não associar a esposa dele, que também foi muito presente nessa carreira dele, né? É bom a gente dizer claro, isso. Né? São 38 anos de academia, né? E começou com balé, né? Que ela era bailarina. Ela era bailarina. É professora de balé. E minhas filhas também foram bailarinas e se tornaram professoras, e hoje só uma que me ajuda, que é a mais nova, a Nathalie, que fica mas não dá aula, mas me ajuda na parte administrativa. E essa família linda que ele formou, né, que veio de tudo, ele agradeceu muito ao Atlético Cruzeiro, a gente falou muito da passagem dele pela seleção, por jogador de Atlético Cruzeiro. Eu sinto que às vezes as pessoas não se recordam que o Nelinho foi técnico do Cruzeiro e do Atlético. Ixi, foi uma passagem tão rápida. Até ele esqueceu. Não, mas serviu, foi muito bom para mim para saber que é uma profissão muito ingrata. E que você não quer, né? Mas de jeito nenhum. Só em último caso, precisando mesmo, aí eu poderia, mas não. Muito difícil você... E principalmente eu fico imaginando o cara que foi ídolo num clube, ele vira treinador daquele clube. Você é louco. E aí na hora... O time não está ganhando, o torcedor que
gritava seu nome, chama burro, burro. Você fala, pô, os caras já esqueceram tudo. E tem que esquecer mesmo, porque eu era jogador, era uma coisa, agora eu sou treinador. Como treinador, eu não estou fazendo as coisas bem feitas, tem que ser vaiado mesmo, tem que ser chamado de burro mesmo. Então, mas entra no ouvido, é duro escutar, viu? Aí eu falei, eu não quero isso aqui não. Saí, nossa, no Atlético foram 6 meses e no Cruzeiro 2 meses. O Atlético eu disputei um campeonato mineiro todo, né? Viramos de 3º lugar. Foi uma transição no clube, né? Tava troca de jogadores, só tinha um jogador aquele que foi pro Corinthians depois, gente, foi pro Atlético de Madrid. Ele quer que eu lembre o nome das você tem que lembrar o nome, jogadores que passaram nessa vida minha de Atlético. Não, mas eu digo assim de nome, né, no Cruzeiro, no Atlético, que tinha de nome. Depois era um time que estava em transição. Mas é isso aí. Treinador, jamais. Nossa Senhora, tem que tirar o chapéu para esses caras que estão aí. Marcelo Oliveira, vê lá, o Marcelo Oliveira ganhou 2 títulos, vê se ele quer trabalhar. Não aguenta não, ó. Não aguenta não. Não aguenta não, é difícil demais, gente. E também quem é muito coração, quem é muito isso, eu acho que não tem muito essa história. Você já viu um treinador que tinha, eu passava mal de ter que tirar um jogador, pô? Na hora de substituir o jogador, falar, pelo amor de Deus. Eu ficava imaginando o cara saindo, chateado porque não jogou bem, ou porque foi injustiça minha. Eu falei, nossa, não quero isso. Quero isso não, pelo amor de Deus. Então conta pra gente finalizar, o que o futebol te deu? Deu minha família, a melhor coisa que deu. E não foi só o futebol, né? Quem me deu foi Minas Gerais, né? Que eu cheguei aqui, fui muito bem acolhido e tudo que eu consegui eu devo Cruzeiro e Atlético. Essa academia aqui que eu construí, tudo. E a família que eu tenho. Então, eu sempre digo, não tem nada melhor na vida do que uma família estruturada. Sem dúvida. E eu, com certeza, eu tenho isso para mim e sou grato eternamente. Nós conversamos com ele, né? Deixa eu dar o nome primeiro completo dele, porque é para o pessoal ficar sabendo. Manuel Rezende de Matos Cabral, o Nelinho, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro e lembrado mundialmente sempre pelas suas passagens na seleção brasileira, enfim, por tudo que ele representou para o nosso futebol. Quer saber mais de Nelinho? Eu sempre digo, sabe, Nelinho? Os mais jovens, os mais novos, para a gente estar hoje, fazendo futebol hoje, a gente tem que conhecer lá atrás. A gente tem que saber quem fez a história e que fez com que a gente chegasse nesse momento que a gente vive hoje. Então, para você aí, né, que é mais novo, que tenta entender o que é o futebol hoje, você tem que ir primeiro conhecer essas feras. Vai saber o que eles fizeram de verdade. O que eles enfrentaram para fazer com que o futebol brasileiro fosse respeitado mundialmente como é. Saibam o que cada um deles fez nos seus clubes para chegarem à seleção, a história que eles criaram em tudo isso. E o Nelinho é um personagem desse. É um ídolo de muita gente, é meu também. Obrigada, Nelinho. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, viu? E fica ligado que tem mais, tem muito mais. Beijo grande para vocês. Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento estrelabet.com. Apostou, ganhou. Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta, o Atacadão resolve.